tudo bom? Eu sou a Aline e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu trago pra vocês um vídeo que é um pouco difícil de falar sobre isso, mas eu vou trazer aqui pra vocês, até pra vocês conhecerem um pouco mais da minha história, um pouco mais da história do meu filho, um pouco mais da história do meu marido, da nossa família, né? Então, eu tive o Natan, o nome dele é Natan. Eu tive o Natan com 36 semanas de gestação e ele foi prematuro. Foi prematuro porque eu tive pré-eclâmpsia na gravidez. Pré-eclâmpsia, para você que não sabe, que não conhece sobre isso, é pressão alta. Eu tomava até medicamentos na gravidez por conta da pressão alta. Minha pressão oscilava muito, ia lá para cima, ia lá para baixo. Não era uma coisa muito controlada e isso estava acabou prejudicando o Natan. Então, meu parto foi cesárea de emergência, porque o Natan não estava se desenvolvendo muito bem mais na barriga, passou a não se desenvolver muito bem. Ele ficou peso baixo, não estava se desenvolvendo 100%. A minha pressão estava oscilando muito. O médico falou, ou ele ou você. Ele falou pra mim, ou ele ou você. Então vamos fazer logo esse parto e eu vou salvar você. Foi o que ele falou pra mim. Eu fiquei no chão, a minha mãe estava comigo. Eu fiquei chocada quando ele falou que a cesárea foi a consulta num dia, foi dia 17, dia 18, no primeiro horário ele já marcou para cesárea de emergência, sendo que eu ia idas e vindas no hospital, sempre a gravidez inteira passando mal, ficava no soro e de repouso, tive sangramento, foi um problema. Depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo para vocês sobre a gestação. De alto risco, foi diagnosticado de alto risco. Eu fui para um médico especializado em gravidez de alto risco por conta da pressão e das complicações que eu tive. Então, ele nasceu com 36 semanas e 4 dias, ele nasceu com 2,6 kg. Eu vou deixar passando as fotos aí pra vocês. Então, gente, na noite anterior do nascimento do Natan, a consulta do médico que marcou a cesárea pro dia 18, né, foi de manhã. E nesse mesmo dia à noite, eu precisei ir na emergência do hospital, porque eu estava passando muito mal. Fiz uma ultrassom e 3 médicos diferentes entraram na sala para rever essa ultrassom. Por quê? Porque eles estavam achando que o Natan estava engolindo líquido amniótico, tinha líquido amniótico dentro dele. Só que eles falaram, não, não é isso não, tudo bem. Deixamos pra lá, depois de várias análises de médicos diferentes, chegou o dia da cesárea. Natan nasceu bem, nasceu tossindo, porém ele nasceu tossindo. Vou deixar passando as fotos aqui do nascimento dele. Ele nasceu tossindo, mas pensamos que era normal, tudo bem. Passou o tempo, eu não pude pegar ele, porque depois da cesárea a gente fica algumas horas que não pode pegar, tem todo um processo para levantar, enfim. Passou algum tempo, aí na primeira noite de vida dele, ele engasgou. Por quê? Porque ele tinha engolido o líquido amniótico. E ninguém sabia que ele tinha engolido o líquido amniótico. Eles foram ver que era líquido amniótico depois que eles tiveram que fazer a aspiração dele. Ou seja, eu estava com a minha mãe nessa primeira noite, que meu marido estava trabalhando. Desculpa, é um pouco difícil de falar, um pouco difícil de lembrar disso. Eu estava dormindo e a minha mãe acordou desesperada, levantou e falou, tá engasgando, tá engasgando. E eu não sabia o que fazer, eu tava de ponto, tinha acabado de passar por uma cesárea, se eu não me engano, eu não tinha me levantado ainda, não tinha conseguido me levantar ainda. E ela falou, tá engasgando, e saiu levando ele pra um posto esses postos que tem na maternidade, né, assim, no mesmo corredor do quarto que você tá. Levou, e eu desesperada, eu levantei, não quis saber de nada, saí tirando tudo e fui quase que correndo de ponta pra lá pra poder ver. Elas aspiraram, as enfermeiras aspiraram ele e descobriram que ele realmente tinha engolido líquido amniótico. Aí, o que aconteceu? Levamos ele pro quarto, ele ficou na observação, então tal que eu
Ele nasceu dia 18 e eu só pude ir pra casa no dia 22 ou 23, não me lembro muito bem. Então tava aqui no meu aniversário de casamento, não, foi dia 21, que meu aniversário de casamento eu passei indo pra casa, porque eu também tive complicação no hospital. Por quê? Porque eu fiquei muito agitada, meu ponto abriu, meu ponto da cesárea acabou abrindo, e quem fez cesárea e abriu o ponto sabe que não pode fazer novamente a cirurgia para poder fechar, tem que fechar naturalmente. Foi muito complicado, esse período foi muito complicado. Fui pra casa, tudo bem, fui pra casa e ok, Natan estava perdendo peso. Em vez dele ganhar peso, ele estava perdendo peso. Ele foi para 2,4 kg, ele chegou até 2,2 kg, ele nasceu com 2,600. Por quê? Porque o Natan não tava com deficiência de vitaminas, por conta dele ter nascido muito prematuro, então isso teve complicação para ele. Ele ficou com quiterícia, e quiterícia, para você que não sabe, é deficiência de vitamina D. Ele ficou no banho de luz, na luz em azul, tivemos que botar com ele pro hospital, na mesma semana que ele nasceu. Vou deixar passando a foto aí dele na luz. Tomou banho de luz, teve que ficar com aquela máscara, no calor, naquela luz. Ele ficou lá por 3 dias internado. Eu fiquei com ele, aí ficou revezando entre minha mãe e meu marido. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou explicar tudo pra vocês. Assiste até o final. Lá na luz, e minha mãe ficou comigo, meu marido ficou comigo, e eu de cesárea com o ponto aberto, sangrando, e tava lá. Me deu muita... Quem fez cesárea sabe que dá prisão de ventre, só que deu muito mais do que o normal em mim, então eu tava com muita dificuldade para andar, muita dificuldade. Mas tava lá, e ele tava na luz, no banho de luz, e eu só chorava, e chorava mais. Aí ele foi pra casa, ele foi liberado, fomos pra casa. Nesse meio tempo ele ficou fazendo exames de sangue para ver se as taxas normalizavam. Normalizou um pouquinho, subiu um pouquinho, eles já mandaram pra casa, porque eles não deixam no hospital, eles mandam pra casa se melhorar um pouquinho. Fomos pra casa, a médica passou vitamina pra ele, pra tomar, suplemento vitamínico, e ele teve que ficar tomando banho de sol. Vou deixar passando as fotos aí dele tomando banho de sol. Mas tivemos que voltar novamente pro hospital, pois ele ainda estava amarelado, os olhos amarelados. Voltamos com ele pro hospital. Ele teve que ficar mais tempo nesse banho de luz, fazendo exame de sangue o tempo todo. Tudo certo. Foi liberado, voltamos pra casa de novo. Aí que começou o problema. Que problema, Lili? Mais problemas, sim, mais problemas. Eu tinha muito leite. Eu produzia muito leite. Ele mamava só no peito. Porém, ele teve que ir pra mamadeira. Por quê? Porque o Natan engasgava. Porque eu tinha muito leite, mesmo eu tirando a bombinha e dando uma mamadeira certinha, no bico direitinho, ele não conseguia, eu tinha bastante coisa, então não estava dando, e o Natan engasgava. O Natan foi pro hospital 4 ou 5 vezes engasgado. A última vez que ele foi pro médico, pro hospital engasgado, a minha mãe foi reanimar, minha mãe é enfermeira. Ela foi fazendo o procedimento, ela foi reanimando ele no carro a caminho do hospital. Ela foi reanimando ele. Chegamos no hospital, ele teve que ficar dias internado. Ele teve que ir pro oxigênio, ficar no oxigênio, ficar em observação. E foram, assim, momentos muito difíceis, gente, porque imagina você com o ponto aberto, passando por tudo isso, mãe de primeira viagem, você não sabia nada. E eu tinha plano de saúde, só que depois dos 2 meses de vida dele eu já não tinha mais o plano, então era pelo SUS. E eu com toda essa dificuldade na cesárea ainda, não recuperada por conta dos pontos. Até hoje eu ainda sinto dores, assim, por conta dos pontos que abriram, uma sensibilidade do lado direito da cicatriz que abriu e teve que fechar sozinho. Então, quando eu fui pro SUS, eu tive que ficar sozinha com ele numa cadeira a noite toda, e ele na cama, eu tendo que olhar ele mamando a mamadeira. Eu tive que olhar para ele não engasgar, em observação e tudo mais.
Ok, voltamos para casa e ficamos todos os dias, toda hora, monitorando ele, monitorando ele, monitorando ele. E teve uma hora que ele teve que voltar pro hospital com desidratação. Sim, gente, desidratação muito assim, sabe, muito... quase tive depressão pós-parto. Eu passei assim, pertinho, foi na trave, quase, por devido a muitas coisas. E vocês estão vendo pelo título do vídeo, eu realmente quase perdi meu filho. E não foi uma vez, foram várias e várias vezes nos primeiros meses de vida dele. As coisas foram melhorando com 5 meses, 4 para 5 meses foram melhorando. Desde que ele nasceu até 4, 5 meses ele tinha, infelizmente, esse problema de engasgar. Depois eu li mais sobre isso, que os prematuros, eles realmente têm essa tendência, né, a engasgar, porque eles ainda não se desenvolveram completamente. Então eles ainda realmente tinham muita dificuldade de mamar direito, de arrotar direito, enfim. Eu só ia pro hospital e chorava, 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 chorava. E assim, todo momento a gente via o cuidado de Deus na nossa vida. Muitas pessoas pensavam assim, meu Deus, esse menino não vai sobreviver. Até gente da família mesmo falava pra mim, ele não vai conseguir, sabe? E a todo momento eu falando, vai conseguir sim, vai conseguir, vai conseguir. Aí Natan começou a pegar peso, Natan começou a se alimentar mais, Natan começou a comer bem. Natan com 4 para 5 meses ele já começou com a papinha, ele se adaptou muito bem, muito bem. Ele foi superando, foi indo em frente e a gente foi com todo esforço, seja financeiro, quanto afeto, quanto amor. Disso pode ter certeza que nunca faltou até hoje. E uma proteção enorme. Eu não sei explicar como é o sentimento de uma mãe que passou por isso, sabe? Assim, eu não sei falar pra vocês ao certo como é que eu me sinto com isso. Porque realmente foi bem difícil. E lembrar disso é muito difícil. Ter passado por isso foi pior ainda. Então, assim, gente, eu queria compartilhar isso com vocês. E queria mostrar ele pra vocês, gente. Eu vou pegar ele pra mostrar pra vocês que ele passou por isso, que a gente passou por isso. Deus nos ajudou, gente. Nunca esqueçam de serem fiéis a Deus, porque Ele nos ajuda, Ele sempre está conosco em todos os momentos, Ele não nos desampara. A gente pode pensar que é o nosso fim, a gente pode pensar que nunca mais as coisas vão dar certo pra gente, mas Deus pode tudo, é o Deus do impossível. E esse aqui é um testemunho muito lindo, muito marcante da história de vida do Natan. Quem olha pra ele hoje pensa, não sabe nem da metade das coisas que aconteceram com ele. Isso aqui foi só uma parte que eu tô contando pra vocês muito rápido, que já deu até mais do tempo que eu queria gravar esse vídeo, mas eu precisava contar pra vocês. E quem olha ele hoje nem sabe das coisas que ele já passou, pra como é que ele tá hoje. E eu queria muito ter compartilhado isso com vocês. Apresento a vocês o Natan. Dá oi pro pessoal, filho. Fala oi pro pessoal, filho. Fala, oi, gente. Oi, gente. Olha pra mim. Gatão. Fala oi, filho, pessoal. Oi. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para notificação. Fala, filho, para você ficar por dentro, não perder nada. Siga lá pelo Instagram, que é @AlineT. É isso, gente. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!